Nós estamos pedindo a Deus, nosso Pai, que nos abençoe, para que nós possamos prosseguir em nossos estudos com muito proveito e elevação. Continuando a nossa abordagem da Epístola de Paulo a Timóteo, seu filho pelo coração. Paulo conheceu numa de suas viagens, junto de sua mãe e de sua avó, e ele se despontou de uma forma extraordinária para o trabalho do cristianismo dentro de uma vocação que impressionou o apóstolo da gentilidade, que pregava para os povos que não eram iniciados como os da sua raça, né? Os judeus, descendentes dos hebreus, que não conheciam a lei e os profetas. Então era um povo considerado pagão, e por isso era chamado de gentio, ou seja, é como se eles não tivessem nenhuma qualificação, nenhuma iniciação, nenhuma indução moral que deixasse esse povo mais suscetível de caminhar segundo a lei divina. Então era um povo considerado idólatra, né? Esses povos que Paulo visitou, anunciando a mensagem do Cristo. Então o Timóteo, que quando Paulo conheceu tinha 13 anos, desponta e nós observamos a profundidade filosófica, porque é algo de estarrecer. Como que o Paulo escreve para um filho do coração a que ele preparou, com quem ele conviveu, não longamente, mas que o menino de pronto percebeu o alcance da doutrina, a beleza do que Paulo exemplificava, ensinava da parte do Cristo. E a gente nota aqui nessa análise a profundidade dos conceitos, esse aspecto filosófico de profundidade que ressuma dos textos, das equações, dos pensamentos exarados por Paulo. Então ele orienta a formação de uma mentalidade que interessa a toda a comunidade cristã do mundo. E é por isso que na somatória das epístolas, né, esta dirigida a Timóteo, tanto a primeira quanto a segunda, elas têm um papel relevante. E a gente está analisando aqui a beleza espiritual. A partir da doutrina espírita, o conhecimento da doutrina espírita, nós temos chaves que nos ajudam a adentrar o sentido espiritual do que ele quis dizer. É um grande iniciado que conhecia aquilo que é considerado mistério teológico, porque se embebeu do espírito crístico, do espírito divino, e ele então debulha isso para a comunidade. Existem momentos em que Paulo está escrevendo a determinadas comunidades que criavam suas confusões, né? A gente redita isso no tempo. Por exemplo, nós podemos falar do nosso arraial, nós não vamos falar do catolicismo, não somos católicos, não somos protestantes, mas fala dos espíritos. Os espíritos no movimento criam sensações, opiniões, guerra de opiniões, né? A gente vê, por exemplo, grupinho querendo que o Chico seja a reencarnação de Kardec, e o outro grupo sabendo que o Chico sempre definiu que ele não era Kardec, né? Deu notícias do codificador, para muitos contou que foi uma das médiuns de Kardec, mas as pessoas muitas vezes preferem não ouvir o Chico e criarem sistemas. Então fica essas coisinhas, né, que fazem as pessoas perderem tempo, perderem foco. Então essas idiosincrasias, né, esses desentendimentos, essas idolatrias, elas surgem por sugestões de vaidade, de presunção, de falta de vigilância, quando o assunto mais sério é a compreensão da mensagem e a aplicação dela no dia a dia. Então nós notamos que o Paulo trabalha isso naquela época. Ele lidava com esses problemas, né? Quando ele responde, por exemplo, respostas acerca do casamento. Por que respostas? Porque as perguntas foram feitas pelas pessoas que estavam tendo problemas, conflitos, como nós temos hoje. E que as pessoas procuram. O que eu faço? Jogo meu marido fora? Jogo minha mulher fora? Eu troco por duas? Então, vem essas ideias. Qual karma que eu vou assumir? Será que eu vou pagar muito? Será que eu vou ter que tolerar até o fim da vida, porque senão vem de novo? Só de falar isso, vai ter que vir de novo, né? Porque não foi suficiente. Mas nem sempre vem como marido, pode vir como filho, né? Ou ela pode ser filha dele. Relações familiares, elas se resolvem entre si. Não importa o título que se dê. Nós espíritas sabemos isso. Mas porque conhecemos os meandros da lei, a aplicação da lei, nós começamos a perceber a beleza do que Paulo já trabalhava
como um exegeta do Evangelho, como aquele que interpretava Jesus, que aplicava a si próprio e que ajudava a comunidade a compreender. Porque o que o Paulo fazia na época era aproximar a mentalidade ainda muito materializada, muito ainda, vamos dizer, promíscua em termos de convicções, de certezas. Ele aproximava esses elementos de uma forma muito lúcida. A gente percebe que o Paulo usa lógica. A gente vê a argumentação de Paulo e entende Allan Kardec na atualidade. A gente fala assim, peraí, eu já fazia um trabalho que Kardec fez aqui. Quem pega a obra de Paulo e começa a ver os argumentos, os trabalhos que ele fez em termos teológicos, né? Utilizando filosofia, utilizando fatos da sua vida, da vida dos companheiros que formaram o colégio apostólico, que conviveram com Cristo, ou outros que deram grandes testemunhos. Quando ele começa a argumentar em cima disso, a gente fala assim, meu Deus, ele fez à época o que Kardec fez aqui, observando os espíritos, manifestações, mundo espiritual, deu nome às coisas, esquadrinhou, pesquisou, inferiu e começou a abrir caminhos para as pessoas entenderem, compreenderem. Porque é algo extraordinário. Não se constrói uma vida digna sem essas buscas, sem essas incursões. Para que a gente tem inteligência? Para poder enfeitar só como se fosse cabeça aqui, enfeitando o corpo? Então a gente tem que parar para pensar. Nós temos atributos herdados de Deus. Nós temos sentimentos, nós temos a capacidade racional. A gente tem que colocar isso para funcionar, conjugar esses valores, para chegar num objetivo maior, que é a nossa plenitude, não é? Ou seja, a realização do ser, ela passa pelo seu movimento interno. Lá fora nós mostramos habilidades, mas essas habilidades vigem no mundo interno. Então a engenharia, né? O indivíduo vai lá estudar, vai passar pela matemática, pelos cálculos, e vai aprender com a história da própria engenharia, que não nasceu engenharia no curso que está lá na universidade, na faculdade, mas nasceu de habilidades, né? De observações, de sensibilidade. Então o indivíduo vai passar por tudo aquilo, mas ele vai revelar aquilo que ele traz na alma, aquilo que ele desenvolve na alma, aquilo que é dele, no mundo interno. Então nós começamos a refletir que os argumentos de Paulo, e ele constrói, ele ajuda o elemento a sair da comodidade, da tacanhez, da ignorância ou das confusões para o mundo claro das ideias, das percepções, das atitudes. Então ele ajuda as pessoas a se construírem. Ele é um agente multiplicador de luz, de sabedoria, de realização nos sentimentos. Então ele está fazendo isso com o seu pupilo. E é algo que repercute na história da humanidade, porque alcança os corações. O elemento pode até ir lá, ficar na letra, mas ele já colhe. Agora, quando se sabe desentranhar da letra o espírito, aí é a vida. E é o que a gente está tentando fazer, dentro das possibilidades que nos foram oferecidas pela doutrina espírita. Então a gente vem trabalhando essa epístola, né? Nós estamos aqui no capítulo 5, já culminando para encerrar no capítulo de número 6, e nós estamos vendo aqui movimentos muito bonitos, né? Que são simbólicos e que a gente está tentando debulhar sem querer fechar nada, porque nós procuramos estabelecer com o conhecimento da doutrina alguns referenciais de reflexão, porque nós temos aqui símbolos. Nós poderíamos aqui alinhar, nesse versículo que nós vamos estudar hoje, nós poderíamos alinhar uma série de versículos do Evangelho, do Novo e do Antigo Testamento. Mas aí, o nosso trabalho num versículo, em 2, 3, ou num capítulo, demandaria tempo. Então a gente está tentando simplificar para semear, para que cada qual, no seu ambiente, em casa, no seu evangelho lá, nos seus estudos pessoais, em estudos em grupos, possam também utilizar a metodologia que nós aprendemos com a doutrina, com Kardec, que aprendemos com Emmanuel, que aprendemos com Honório Abreu, né? E aí vai. São tantos que colaboraram. E a gente pega esse acervo todo e a gente começa a desentranhar o espírito da letra. Porque o primeiro a interpretar o Evangelho foi Jesus.
Porque ele fala do semeador e em seguida ele vai interpretar a parábola do semeador. É uma das que ele faz isso. Ele dá exemplo para a gente. Então ele próprio ensina como se faz. Aquele que semeia ali é isso. A semente que cai ali é aquilo. Ele começa a interpretar. E é nessa linha que a gente está. Então nós observamos aqui. Na semana passada, lemos, refletimos sobre conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém ponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserve-te a ti mesmo puro. Então a gente trabalhou essa ideia. O elemento que é um agente de multiplicação de forças, de luzes, ele não pode ser tendencioso. Então ele entende o lado humano, né? Isso é um trabalho até do médium, né? Um médium que se educa, um médium espírita, que é diferente de médium que não tem compromisso com nenhuma estrutura doutrinária que esclarece. Então ele pode rodar, pular, subir parede, gritar, dar flechada nos outros, né? Riscar pó. Ele pode fazer o que quer, porque ele não obedece a nenhuma norma de, vamos dizer assim, sublimação das suas potências. E é natural. E a gente olha e fala assim, que bonito. Seja por expressão de cultura afro, né, brasileira, é bonito, é belo, respeitável, porque nós todos passamos nesses processos. Mas chegamos na doutrina espírita, que é uma escola, e a escola fala pra gente assim, aqui, olha, da mesma forma que existia a alquimia, que foi a base da química, e que existia uma medicina embrionária que fazia lá sangrias, que colocava sanguessuga para purificar sangue dos outros, que usava isso, né? Da mesma forma que foi tão trágico, tão doloroso, hoje nós temos uma medicina que utiliza tecnologia, exames que nunca a humanidade conheceu antes, que usa uma estrutura de conhecimento filosófica, mas também prática. E aí associa essas forças. E hoje nós temos algo mais depurado. Então a gente parte para a mediunidade e pegamos lá um elemento que tem uma sensibilidade, o espírito chega perto dele, ele transforma. Camaleão. Conforme o espírito que chega, ele muda a cor. Mas não é a cor, ele muda o comportamento, o pensamento, o sentimento. O elemento é muito sensível. Aí ele começa a estudar as leis divinas, a própria mediunidade, porque a doutrina espírita é uma ciência que trata disso. E ele estuda aqui, ele fala assim, então quer dizer que eu não preciso pôr a mão na prancheta que tem um lápis amarrado nela e ela dispara. Quer dizer que eu posso pôr o lápis na mão porque a prancheta é apêndice. Foi assim que Allan Kardec aprendeu. Foi assim que ele aprendeu. Ele, como observador, testando médiuns, procurando contato com os espíritos, percebeu que não precisava de acessório, bastava pôr o lápis na mão do médium. E o braço do médium também é acessório. Porque a mediunidade é de espírito para espírito. Embora a carga vibratória do espírito possa imprimir ao braço um movimento, até involuntário. O médium não quer, mas o braço dispara. E aí estudou as condições da mediunidade. Mas quando o médium aprende essas coisas, ele diz assim, então eu não preciso, eu posso me enxugar. Porque ele apresentava componentes dele. O espírito chegava com os fluidos e ele chupava cana. Chupa cana. Antigamente o povo achava que quando o elemento chupava é porque ele estava chupando o espírito para dentro, para poder receber o espírito. Até isso aconteceu, né? O próprio Divaldo conta caso em que ele foi numa sessão, ele era jovenzinho, foi numa sessão, ele viu os médicos chupar e falou assim, o espírito deve estar entrando. Então, olhem bem o que a gente vai corrigindo de excesso. Então eu, por exemplo, com todo respeito, né, a gente respeita muito a Umbanda, presta serviços maravilhosos para a sociedade, né, como o Candomblé, com a sua cultura, e aí vai. Nos níveis em que estão, prestam serviços. Então a gente, por exemplo, vai ver lá que a gira é uma linguagem própria da Umbanda, né, dos terreiros. Aqui o elemento vem e os médios cercam, e toca, canta e bota ele para rodar. Cientificamente, como é que funciona aquilo? O Espiritismo explica. Quando
quando o elemento entra na gira e começa a rodar, ele é induzido a transe, porque forçam, com as forças espirituais conjugadas ali, o espírito a sair do corpo. Quando o espírito do médium sai do corpo, naturalmente ele começa a perceber o mundo espiritual com facilidade. Porque o que permite ao médium ser sensível é a capacidade dele de sair pouco ou muito do seu corpo, desatrelar o perispírito das células. Se ele consegue desatrelar, dependendo da área em que ele desatrela, desprende mais, ele tem mais percepção. No campo de associação da epífise com o perispírito, ou vamos dizer da hipófise, né? Que é o centro da visão, geralmente se situa aqui na testa. O elemento tem uma capacidade fácil, aí ele fica meio zonzo assim, ele está dissociando o perispírito do corpo. Então ele pode fazer isso só aqui, na parte da cabeça. Então de repente ele dá aquela zoada assim de, nossa, fiquei zonzo e tudo, percebeu fácil o mundo espiritual. Por isso que quando a gente começa a dormir, isso tudo é explicável à luz da ciência espírita. Não precisa ter muita mística, não. Porque tudo depende da associação do perispírito com o corpo. O perispírito representa o espírito, então ele percebe o mundo espiritual. A natureza dele é mais lá do que cá. Ele faz ponte com o corpo. Se ele está muito preso ao corpo, ele não percebe nada. Então a gente vê um pessoal e fala assim, queria que eu ser como aquele ali, ó. Sente nada, percebe nada além. Ei, beleza, pode viver na terra do jeito que quer. Agora, quando o indivíduo tem facilidade de perceber o outro lado, assim, tem que tomar cuidado aqui. Zona perigosa, zona pesada, deixa eu entrar em prece. O elemento começa a falar isso. Então o médico fica assim, eu passo mal à toa. Pois é, vai ter que aprender a desenvolver aquilo que o Chico falou. Pele de rinoceronte. Como é que faz isso? Exercitando. Não tem outra forma. Você tira a mediunidade? Tira não. Então, eu estava falando de desatrelar a hipófise. Aí o elemento fica meio zonzo assim, desatrela. Começou a perceber outra faixa vibratória. Às vezes impreciso, né? Comecei a perceber uma movimentação de gente. Vocês estão vendo? Não, estou não. Engraçado que tem gente aqui, ó, no ar. Nós estamos aqui, mas tem gente no ar aqui. Médio fica assim, perturbadinho. E aí, gente, quando entra por essa área de percepção, não tem frente nem costas. Não tem lado nem outro. Não tem cima nem abaixo. Sabe por quê? Porque vibracionalmente muda tudo. Essa ordem do plano físico aqui não é a mesma do mundo espiritual. Por isso que quem desencarna passa perto. A disciplina aqui é muito rígida, porque tudo é campo mental. Se o elemento não se preparou para ter disciplina na própria mente, o que ele mentaliza plasma. Nossa senhora, eu estou sem roupa, socorro. Uai, para de pensar que você está sem roupa. Ah, é assim? Primeiro ele sai correndo, morre de vergonha. Porque o que ele está alimentando por dentro é o que vai revelar do outro lado. Então o Chico brincava e falava assim, olha, nós somos essencialmente aquilo que a gente não sabe nem confessar para os outros. Porque é o nosso mundo íntimo. Quando a gente desencarnar, a gente vai ser e revelar aquilo que a gente nem conta. Que só a gente que conhece. E mesmo assim, às vezes não consegue nem falar. Isso é a realidade da pessoa. Essa é a realidade. Então a gente fala do médium porque o médium vai educando. Na medida que ele vai conhecendo, ele fala assim, autocontrole. Eu tenho que filtrar. Porque espírito chega, tem que receber? Não. Ô meu irmão, você vai me desculpar, mas isso não é hora. E não é. Vou fazer uma prece aqui. Meu Deus, auxilia esse espírito, encaminha ele, ajuda ele, está precisando de auxílio. Ó, lá no centro de noite, tá? Agora eu estou trabalhando. Às vezes ele fala sozinho, pensando. Se ele é educado, ele começa a fazer isso. Estou dando um exemplo aqui bem materializado, né? Mas o médium, quando ele começa a criar a disciplina de focar nas coisas que ele faz, sabe aqueles barulhos que você ouve e que está, por exemplo, o galo cantou, o passarinho passou voando, deu um trovãozinho, e você está lá no ambiente de trabalho, as pessoas conversando. Você está ouvindo tudo que está ao redor, mas você não está focado lá, você está focado aqui. É isso que o médium aprende, a focar.
Então agora é hora de trabalhar, agora é hora de passear, agora é hora de estudar. Isso não impede que ele registre vibrações. Mas ele não precisa prestar atenção. Eu vou passar pela rua, vou ficar olhando que tipo de lixo está esparramado na rua. Se está capinado ou não. Se passou algum bicho correndo ou não. Eu posso preferir andar na rua e falar assim, aqui não passa carro. Então eu vou passar por aqui e começo a olhar as árvores, o céu azul, passarinho cantando. Melhor, né, não? De ficar olhando o tipo de lixo que está esparramado na rua. O cri-cri é assim. Ele implica e sabe assim, olha lá, porco. Olha lá, aqui a dona é porca. Olha lá, não varreu direito. Esse está se ocupando com o que não diz respeito a ele. Não diz. A porta dele está limpa? Ele está fazendo o dever dele? Então pronto. Então pronto. Porque ele não é o prefeito, ele não é o fiscal. Porque se ele fosse fiscal da rua, era o dever dele. Mas não é. Então não queira ser fiscal se você não for chamado a ser. Esse é o problema do mundo. Aí começa a cuidar da vida dos outros, né? A gente desvia muito por aí. Aí eu começo. Eu quero saber o que o Alexandre anda fazendo da vida dele. Quer saber o que ele está pensando, de quem que gosta mais, de quem que gosta menos. Isso me diz respeito? Vocês entenderam? Uma mãe tem o dever de fazer isso com o filho. Ela tem que rastrear o filho. Porque ela tem o compromisso da educação. Um pai tem. Um casal tem. O casal rastreia um ao outro. Não para vigiar, mas porque vive num regime comum de comunhão. É natural. Aconteceu alguma coisa com você hoje lá no serviço, bem? E lá vem você, né, com sua ciumeira. Não. Não sei, me deu uma sensação estranha. Aí, no outro dia ele encontra com um colega e diz assim, você acredita que eu dei uma olhada assim, joguei um elogio pra fulana e a mulher sentiu lá em casa. Não tô podendo nem olhar, minha filha, ela pega tudo. Por que isso acontece? Porque vive num regime comum. Casamento é isso. Está lá escrito na Bíblia, e deixarão pai e mãe, serão os dois uma só carne. Quem casa achando que vai continuar o mesmo, não entendeu nada. Regime comum. Se ferir lá fora, feriu lá dentro. Eu não sei porque de um tempo para cá lá em casa tão esquisito, uma energia estranha, a mulher está estranha, os meninos estão estranhos. Aí alguém que pode ter conhecimento espiritual falou assim, mas o que você andou aprontando? Eu não posso nem contar, não, mas eu dei uma fugidinha. Eu falei assim, é isso. Entrou outra energia na sua casa. Tem uma energia invasora. A gente vai fazer aquele exame de Kirlian-grafia, né? A máquina Kirlian que fotografa a aura. Já foi muito famosa, hoje em dia quase não se fala disso, né? Mas ela foi muito interessante. O Chico Xavier ia para São Paulo e se submetia a pesquisas feitas pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade, que era um psicobiofísico, né, renomado, era espírita, mas ele fazia pesquisas e era um homem da ciência. E o Chico se submetia. Então o Chico gostava. Aí o Chico ainda dava dica. Doutor Hernani, o senhor não compra essas máquinas brasileiras não, o senhor compra as importadas, porque elas eram mais eficientes. Então na máquina Kirlian mostrava a aura, os estados, né, de vibração na prece, ou etc. Por exemplo, até alimento, né? O alimento deteriorando, como é que a energia dele é, o alimento bem saudável, como é que ele tem uma outra energia. E assim as pesquisas foram feitas. Então na Kirlian-grafia, às vezes eles fotografam e falam assim, tem energia invasora, detecta obsessão, momentos de obsessão da pessoa, energia invasora. Então é curioso trabalhar esses assuntos todos, porque a gente não pode achar que a gente se associa e pode fingir. Não tem jeito. A vida é muito clara e harmônica para acolher mentira. Por isso que Jesus fala, tem que ser sim, não. O que passa disso não presta. Então, gente, nós precisamos tomar cuidado com a natureza da nossa vida, né? Dentro disso tudo que a gente passa a conhecer. O médio tem que se educar, porque senão ele é joguete de espírito. Todo que chega, entra na casa. Já pensaram que quer viver assim? A gente até entende a Madame Blavatsky, né? Que foi muito famosa na sua época e que assombrou pela sua filosofia, pela sua mediunidade que ela negou, né? Foi médio de efeito físico, materializou o espírito.
psicografou, viu, ouviu, saiu do corpo, tinha todas as mediunidades. Um dia ela renegou tudo e falou assim, não é mediunidade. Criou um nome, né? Que o Pietro Baldi foi atrás dela e as noures lá, né? Não é mediunidade, é nouri. Ah, então tá, é outro nome para mediunidade. É que nem o povo fala, é Alá, Deus, não importa, né? É divindade. Então é a mesma coisa. Os cientistas são assim, cada um tem que dar um nome, né? Então isso aqui, não, isso não é isso, isso é isso. Porque tem a vaidade no nome, então tá. Mas a gente até entende, Madame Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky, a gente entende ela renegar a mediunidade, porque ela falava assim, isso desgasta demais. Desgasta demais. Mas para que os espíritos fizeram um trabalho e confiaram o trabalho de revelar as coisas para Allan Kardec? Né? Por quê? Porque a pessoa tem que entender o que é o caminho da educação para não ficar desgastando. Que emana energia até que ele precisa para o dia a dia. Agora, o médium tem um quantum de energia a mais. A gente tem que dizer isso. Se ele não quer mais essa energia, ele que fica doente. Aí ele enlouquece. Porque mediunidade é maldição? Não. Porque ele tem um compromisso. Ele tem que ajudar mais pessoas na vida, porque ele pediu isso antes de reencarnar. Se ele não consome essa energia com alguém, essa energia vai fazer mal para ele. Então, existe uma razão, existe uma lógica. Tudo que não serve para nós, vira problema para nós. Emmanuel trabalha o que a gente amontoa pelo dinheiro, pelo poder. Aquilo que você amontou, que não tem utilidade para você e para ninguém, é motivo de aflição. Porque para defender tudo aquilo que você vai amontoando cada vez mais, você vive só de defensiva na vida. Porque você tem que proteger um patrimônio que você nem usa. Aí o Chico perguntava assim, eu não vivo em 5 casas, eu vivo em uma. Para que eu quero 5 casas? Tem gente que tem casa em Miami, casa em Nice, na França, sítio não sei aonde, mansão na Bahia. E vai? Não. Quem usufrui são os caseiros. Não vai. De tanto que acumula. Para quê? Para que tudo isso? Né? Então, a pessoa que pensa em termos espirituais, ela simplifica a vida. Porque ela pode ser feliz sem se prender a tanta parafernália e virar uma árvore de Natal. Né? Cheia de inutilidade, brilho falso. Só mesmo para fazer encanto de criança. Porque para o resto não serve. Então a pessoa vive de defensiva. Todo mundo quer. Eu tenho dinheiro. Você olha para todo mundo, até os parentes, assim, está me roubando, está me roubando. Está de olho no meu patrimônio. Não vive. Não vive. Então a gente precisa disso. Em sã consciência. Então o Chico chamava atenção. Né? Tirando a vaidade das mulheres que a gente respeita e de alguns homens que gostam também, o Chico falava assim, para que eu quero 24 pares de sapatos? Eu tenho apenas 2 pés. Mas a gente entende a vaidadezinha, né? De vez em quando é bom dar uma renovada. Não renova por dentro, renova por fora. E a gente vai seguindo o rumo assim, né? Então nós temos, nessa abordagem de Paulo, que é muito lógica, né? E que pede para a gente ter harmonia, equilíbrio, ele avança. E aí vem um tema muito interessante. Muita gente teria imensa dificuldade de ver isso aqui. Fala assim, olha lá, induzindo a bebedeira. Então ele diz aqui no versículo 23 do capítulo 5, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Viva o vinho. Mas como é que é isso? Então vamos partir do simples para o complexo, o composto. Então vamos lá. O vinho sempre foi tido por tônico. Hoje a gente tem pesquisas e que vai falar sobre o vinho tinto, né? Que é um vinho muito apreciado desde a antiguidade. Né? A gente brinca e fala assim, o vinho veio de Sírios como presente para a terra. Jesus falou das videiras, né? E o símbolo do espiritismo é aquela parra com a uva, né? Tem toda uma simbologia. E aí a gente vai trabalhar isso. O que significa? Né? O cálice do vinho. Este é meu sangue. Como é que é isso? Transformou água em vinho. Como é que é isso? E aí? Né? E aqui está falando. Então, primeira questão. Os flavonoides. O vinho hoje foi pesquisado quimicamente, né? E a gente sabe
Nós temos vários amigos que os médicos, cálicezinho de vinho, problema do coração, ajuda, é terapêutica. E aí, a gente vai ver a história do vinho, etc. É uma simbologia? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas partiu de quê? De algo que é real. Vocês acham que ele ia criar? Ele não fala assim, põe um golinho de pinga. Ele falou isso aqui? Não. O vinho é um tônico. Hoje a gente tem comprovação científica disso. Ele está falando de acesso aqui, não. Ele falou de um pouco de vinho. Então, ele, sem dúvida alguma, induziu ao problema do estômago do menino. Você está precisando de um tônico, meu filho. Né? Coisa da época. Medicina da época. Recomendações da época. Né? A gente não tem essas... As nossas mães, as nossas avós falam assim, você está precisando de macerar aquilo ali, você põe ali na infusão e aí você toma, você vai ver que beleza. Mais ou menos isso. Quantas vezes essas plantinhas não foram usadas no próprio vinho, né? E até em outras bebidas alcoólicas. E aí era o veículo, né? Para que aquelas moléculas, aqueles princípios ativos da planta pudessem ser liberados e a pessoa, né, bebia, daí a pouco tinha reações. Então, primeira questão é esta é plausível, todo mundo entende. Agora, tem recado aqui? Espiritual? Meu Deus, como tem. Aí o vinho vai transcender aqui. Jesus pegou água e transformou em vinho. Água. Aí o que a gente vai estudar no Espiritismo? A água é o elemento mais simples da natureza, suscetível de influência, não é? Água fluidificada. Por quê? Porque a água fica magnetizada pelo ambiente do centro, pelo ambiente do Evangelho no lar. E aí se torna o quê? Um tônico. Um tônico. Aí ele fala assim, não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho. Como é que a gente vai entender água e vinho? Quando a gente observa Jesus naquela ceia, a última ceia, ele vai falar do vinho e do pão. São dois alimentos elaborados. Merece uma reflexão da nossa parte. O vinho, a uva tem que ser macerada. Ela é guardada, fermenta, se transforma, né? Tem um período certo, tem toda uma ciência. O pão, o trigo, né? Aí nós vamos ter o beneficiamento do trigo. Ele vai somar com outros ingredientes. Vai levar pancada até não poder mais, porque tem que amassar o pão, tem que socar o pão. Quanto mais massa o pão, mais ele cresce. E aí ele vai para o forno. E é um alimento maravilhoso. Dois elementos que mostram a evolução do espírito. Para a gente simplificar, para não ficar delongando muito. Quando a doutrina espírita, no Prolegômenos, no Livro dos Espíritos, está aqui, vai falar da cepa, vai falar do significado dela. Ela vai expressar a obra do Criador. E nós vamos entender no vinho como a culminância do processo evolutivo. Porque não são macerados nas vidas sucessivas? Macerados. Nossa, hoje eu fui pisado tanto no meu serviço que eu não sei como é que eu sobrevivi. Aquele chefe não é fácil. Outras vezes o camarada chega assim, eu estou passando uma com meus funcionários, eles fazem o que quer de mim. E eu não sei como é que eu resolvo o caso. Às vezes é dentro de casa. Eu sou saco de pancada lá em casa. Eu chego, a mulher pula no meu pescoço. Daí a pouco vem a meninada gritando, querendo as coisas. Não sei o que eu faço. O homem pode falar isso, a mulher pode falar isso. Tem filho que serve a família inteira. Eu sou burro de carga lá em casa. Nossa, ainda tomo umas lenhadas de vez em quando. Não tem? Então, no processo evolutivo, o que o Espírito fala assim? Suporta, compreenda, perdoa, aceita, dá o melhor, faz o melhor que você tem. O que eles estão falando pra gente? Faz o papel da uva, faz. Não é, Cristina? Fica ladinho pra gostar de você. Porque se espernear demais dá problema. Azeda. Azeda. Tem muita gente aí que azedou na rebeldia. E aí, meu filho? Deu vinagre. Os espirituais falam assim, era para ser um vinho lá da Borgonha.
igual aquele da Borgonha lá na França, de Bordeaux, mas deu vinagre brasileiro. Hoje nós estamos brincando, porque o Brasil é maravilhoso, né? Isso é a produção. Ele sabe o que ele produz. A gente estava lendo o depoimento do Chico outro dia, ele dizendo assim: nós não temos a economia primeira do mundo, nós não temos indústria competitiva, nós não temos o que os países de primeiro mundo têm. O Chico falando lá no Abacateiro. Fiquei impressionado com a atualidade. Aí ele falou assim: mas nós temos uma coisa que ninguém tem. Nós temos uma fé em Deus, em Jesus aqui no Brasil. Nós temos um respeito, nós temos religiões que nos norteiam. Nós temos um amor fraterno que a religião, que o Evangelho promove. Isso é o maior tesouro. Chico falando naquela época. Época de pós-ditadura. Falei, gente, que atualidade, né? E o povo fica querendo tudo em primeiro mundo. Bobagem, que o povo está tão seco, né? Vive, tem cidadania, tem dinheiro, tem tudo, mas não é feliz. Está lá ameaçado por aqueles que abrigaram, porque muitas vezes foram eles que surrupiaram essas civilizações. Está cheio de imigrantes lá, colocando eles em maus lençóis. E aí, como é que resolve? Deve, tem que pagar. Como é que paga? Né? Não educaram os povos, apenas sugaram para ficar rico. E agora? O problema estourou. Então o Emmanuel sempre falou: o mundo antigo está comprometido, está árido, né? A gente pede a Deus que use de misericórdia, né? Que possa equacionar, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Por isso que a gente fala, tem muito espírito estranho. Tem um espírito que escreveu através do Chico, que visitou em espírito com a família viajou pela Europa. Ele era italiano, ele era de São Paulo, mas descendente de italiano, e veio italiano para cá. Quando ele foi lá, ele falou assim: eu achei muito curiosa a observação dele. Viajei com vocês pelo mundo antigo, pela nossa Itália, mas a sensação que eu tinha é que eu estava andando por um cemitério. Olha o que o Espírito falou. Quando eu percebi isso, ele não comentou mais, só falou isso. Tinha a sensação que eu andei por um cemitério o tempo inteiro. Falei: o que o Emmanuel falou? Terreno árido, tinha de tudo, usurpou o mundo inteiro. São as pessoas que estão lá? Não, possivelmente não, porque os que fizeram isso vieram todo mundo para o Brasil. Os comprometidos estão todos aqui. Então a gente nota essa confusão do país e fala assim: povo comprometido, todo mundo debaixo de karma. Está liberando devagarinho, mas não está fácil não, né? Então a desordem e a usurpação que nós fizemos para construir o primeiro mundo, hoje nós estamos aqui e querendo o primeiro mundo aqui nas mesmas bases, não vai ser. Jesus assinalou um roteiro novo para o Brasil, vai ser diferente. A gente vai aprender querendo ou não, porque não é como a gente quer, é como o alto determina. Num país como o Brasil, não adianta, podem gritar, vai ser do jeito que o alto escreveu, pela lei de causa e efeito. Fez, agora vai ter que aguentar. Aguentou direitinho, então vai ser liberado. Senão vai ter que repetir a história. E se o Brasil for liberado desse karma pesado de comprometimento que nós herdamos lá e viemos resgatar aqui com luz de fé, com luz de sol, vai sair daqui e vai para mundos ou civilizações piores. Quem sabe em Cabul, né? Para falar de uma das cidades que está destruída, né? Quem sabe vai ser no deserto, sem muita escolha, sem muitas possibilidades. Então é aquela história, pode piorar? Muito. Então a gente tem que render graças, né? Outro dia eu vi um amigo falando assim: gente, já estou saturado de ver tanta reclamação da situação do país. Está na hora de a gente assumir nosso dever e fazer alguma coisa bonita, né? Bom, os espíritos estão dizendo isso há muito tempo. Tomara que a gente aprenda que de lamúria e de revolta ninguém vive, ninguém chega lá. Então vamos pensar, mas o vinho e a água, o que significa? Quando nós observamos Jesus transformando a água em vinho, Jesus muda tudo, não muda? A gente costuma dizer de forma simplória que é aquela questão de dar cor e sabor, e um sabor estimulante, né? Porque o vinho estimula, ele é um tônico.
Então a nossa vida, ela pode estar assim muito simplória, muito sem só aquilo, né? A rotina. O que a gente tem que fazer? Tem que botar um tônico. Evangelho é tônico? Alguém duvida disso? Então aqui o assunto espiritual é: meu filho, você tem suas experiências, pode estar aí passando, vamos dizer, sua capacitação para se emancipar, está aprendendo, está vivendo em família, está vivendo na comunidade, a comunidade não te compreende? Então está na hora de você colocar um tônicozinho no seu coração, na sua alma. O que é? Nós vamos chamar isso de uma oitava a mais no pensamento. O Chico teve que fazer isso porque quando ele começou na mediunidade, ele tinha espírito em cima dele querendo as coisas e encarnado. Ô Chico, eu quero isso. Ô Chico, me dá isso. Ô Chico, me cura. Ô Chico, me dá receita. Ô Chico, eu quero falar com fulano. Ô Chico, me fala com ciclano. Você tem notícia de quê? Ô Chico, você explica isso. E os espíritos lá: ô Chico, eu estou precisando acalmar meu povo. Ô Chico, eu estou precisando dar um recado para o povo. Ô Chico, ele vivia entre as duas esferas. Ele escreveu uma vez para o presidente da FE falando assim: há dias em que me sinto desencarnar sob a pressão das duas esferas, a física e a espiritual. Porque ele era muito sensível como médium. Como Chico, ainda não temos ninguém. Na Terra ainda não tem. Pode ser que vai chegar com os novos aí. Tema igual não. Interexistente. Vivia aqui e lá ao mesmo tempo. E com lucidez. Então, o Chico um dia se respondeu para um casal. Nós já contamos isso aqui. Do seu Romeu Gris. Respondeu assim: eu levei 20 anos para me situar vibratoriamente na faixa do Dr. Bezerra de Menezes. Depois disso, eu não sofro mais. Antes eu sofri. Depois disso, eles resolvem o que eu faço. Então eu obedeço ordens deles e estou sob a proteção deles. Ele aprendeu a se resguardar nos espíritos mais elevados. E aí, espírito pequenininho ficar cutucando ele. Não. Podia até aparecer, mas olha lá o Dr. Bezerra, o Emmanuel, eles é que resolvem. Entendeu? É por aí. Então é uma oitava a mais no pensamento. A pessoa não quer viver na tormenta, tem que aprender a sair do estado beta e entrar em alfa, para falar uma linguagem do mundo. Biorritmo humano. Vão entrar em alfa? Entrar em alfa não precisa nem de cruzar as perninhas e ficar lá em posição de yogi. Não precisa, isso é bobagem. Entra no seu quarto íntimo, ensinou Jesus, e faz a prece. Fala com Deus. Isso é entrar em alfa. O Honório, a gente gostava do Honório pela simplicidade dele de resolver as coisas, né? Um dia ele virou pra gente, estava pouca gente do lado dele conversando, porque a hora que o negócio pega, ele falou assim: nessas horas, sabe o que eu faço? Eu vejo a situação externa complicando, lá por dentro de mim, com o olho aberto mesmo, eu entro na intimidade e só digo assim: Senhor. Só falando: Senhor. Evocou a força divina. Não precisa de palavrório, não. Falar mais nada. Senhor. De outras vezes na reunião, olha que é indução, né? Era um magnetizador de alto nível, né? Então, chegava na reunião mediúnica, precisava de induzir o povo a uma concentração melhor. Ele só falava assim: Pai Nosso. O resto era por conta das mentes. Calava. Estava todo mundo fazendo Pai Nosso. Só dava o comando. O diapasão. A nota. O resto vinha. Isso é um magnetizador. Como disse uma amiga nossa, que estava presa no passado, vivendo nesta vida por causa de uma indução que ela recebeu de sonho. Ela começou a viver uma existência que ela foi freira e estava definhando numa cela. E começou a definhar fisicamente. Ninguém sabia. Tomou passe, fazia palestra, definhando. Diz ela que veio num cofengue aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, um encontro das lideranças. Ela veio, o Honório olhou para ela e falou assim: preciso falar com você. Pra gente notar como é que o assunto é bacana. E o Paulo está fazendo isso aqui com o Timóteo. Ele está fazendo isso com ele. Diz ela que ele levou dali e disse: o que está acontecendo com você, minha filha? Ah, Honório, estou presa a uma situação. Ele olhou para ela e falou assim: desperta. Zé fez na cabeça dela.
voltou normal para casa. Engordou de novo, viveu feliz. Aí ela falava pra gente assim: eu renasci naquele dia que o Honório mandou eu voltar. Acabou. Acabou. Isso é autoridade moral. A gente conta isso que está desencarnado, não tem vaidade, não está aqui na Terra para falar que a gente está endeusando, mas fatos que a gente observa as pessoas fazerem. Um estalar de dedo mandando ela voltar. Isso é magnetizador, né? Então, a recomendação de Paulo a Timóteo, ela tem um significado todo especial, porque ele está pedindo ele para alterar o padrão. O que é o estômago, gente? Para a gente não falar que vamos ficar no físico aqui. O estômago é o órgão da digestão. Aí a gente pergunta assim: ô Isabela, você está digerindo bem as propostas do seu dia a dia? Ou você está com elas aí entaladas, gerando insatisfação, mágoa, rancor, revolta? Porque isso é a indigestão do espírito, sabia? Não engulo. Eu vou, na hora que eu olho para aquela pessoa, me trava tudo. Candidata a quê? A uma enfermidade grave no organismo. Tem câncer que é construído assim. Tem loucura que é construída assim. Você sabia? Começa da irritação. O Emmanuel faz um estudo no Pensamento e Vida. Uma simples irritação na mucosa gástrica leva à loucura. A culminância do processo é a loucura. A pessoa desgoverna. Então o Honório gostava de falar nas reuniões dele sobre o átomo mental, que os espíritos começam a abordar na doutrina espírita. Porque existe o átomo físico, mas existe o mental, outra faixa de vibração. Então ele dizia assim: tem elemento aí que está aguentando, sem digerir. Não tomou o tônico, não tomou o vinhozinho de Jesus, viu, gente? O outro faz bem também na medida certa, né? Nós não somos ortodoxos, xiitas nesse assunto. Então, o elemento vai acumulando. Daí a pouco, ele pega uma faca e matou a pessoa. O que aconteceu ali? Saturou. Como é que dá a descarga? Irrefletidamente. Entenderam? Então ele falava sobre a imantação da mente da criatura pelos átomos mentais. É assunto sério. Isso vai ser ciência da nova era. Na psicologia, na psiquiatria iluminada que vai ter no mundo do futuro. Que por enquanto está muito limitado. Nega o espírito, nega a alma. Está muito limitado, mas está avançando devagar. Então no futuro, nós vamos ter instrumento como o psicoscópio que vai fazer essa leitura. O elemento está saturado, cuidado. Tem que ver como é que ajuda ele aí. Aí vai ter aqueles magnetizadores como o Honório, né? Vão existir. Vamos lá, vamos conversar. Os sensitivos vão ser normais, não vai ser em centro espírita só, né? Chega o elemento lá e fala assim, no consultório, né? Fala assim: nós estamos podendo visualizar uma história. Está lá no livro de André Luiz. Quem quer saber como é que é a Terra do futuro? Vai dar a visão de Francisco. Está lá no capítulo dado do livro? A visão de Francisco. O elemento ficava vendo. Eu estou vendo. Está vendo? É o delito cometido. E isso está imantando ele. Está predispondo ele a obsessões, a vínculo com entidades, papapá. O que vai ter que fazer? Nós vamos ter que usar aqui o magnetismo curador, através de um trabalho dele de renovação pelas novas ideias do Evangelho. Nós vamos fazer aqui um trabalho de paz, para poder dissolver esse coágulo espiritual. Deu uma ideia, gente? Isso é medicina do futuro. O povo fica perguntando: como é que vai ser a nova era? Aí estão querendo assim: vem lá um ET numa nave redonda, e aí abduz todo mundo, enxerta chip da pessoa. Ô, fantasia, meu Deus, quanta fantasia. Vai lá para Hollywood fazer filme, né? Para impressionar os outros. Porque a história dos ETs, da medicina do futuro, já está descrita, principalmente na obra de Chico Xavier. Basta prestar atenção. Tudo que os espíritos estão mostrando da vida espiritual, como é que eles estão atuando, como é que é a medicina lá, é a que vai vir para cá. E a gente está custando a entender. Fica aí de delírio, adorando mística barata, né? Adorando.
Dona Eleanor Roosevelt, muita gente arrepia com isso também. Um dia ela compareceu numa sessão aí que a gente participou, com sua experiência. Ela falou isso. Ela falou assim: olha, nós prezamos muito e trabalhamos para que o espiritismo, nessa feição kardeciana, chegue à América do Norte, ao nosso povo. Porque nós temos muito misticismo barato lá. Entendeu? A mística, gente, quando ela é pequenininha, ela destrói as possibilidades do indivíduo. Sabe esse povo todo que fica atrás de macumba para poder fazer acontecer o que quer? Mística barata. O que arruma? Karma, pesado. Aí eu lembro do Chico, né? Porque a gente fica achando que a simbologia do diabo, do demônio, né? Que isso tudo vamos dizer assim, é uma deidade, um Deus pequeno que concorre com Deus, uma deidade assim. Aí o Chico um dia disse que um camarada do interior, aqui em Pedro Leopoldo, falou para ele assim: ô Chico, a fofoca é o bafo do diabo. Aí o Chico comentou assim: conquanto nós espíritas não acreditemos no diabo como um ser criado para isso, nós estudamos o assunto, né? O céu e o inferno está fazendo aniversário, há 150 anos. Basta estudar o céu e o inferno que a gente vai entender o que é teologia, o que é criação mitológica. E por que nós espíritos não acreditamos nisso? Os espíritos é que são imperfeitos. E eles agitam para todo lado. Mas se alteram, convertem-se ao bem, com o tempo. Então, Chico, conquanto não acreditemos no diabo, eu tive que concordar com ele. A fofoca é o bafo do diabo. Então, são hábitos que nós temos. São coisas que nós prezamos. E que, no entanto, a gente passa a ter, vamos dizer, significação muito lúcida na doutrina. É essa doutrina que nós devemos, esse tesouro todo. Então, o estômago está bem simbolizado no fato de digerir. Qual que é o tônico mesmo que a gente vai misturar na água da experiência comum? Do Evangelho. A vinha que dá o vinho bom é o Evangelho. É esse que espiritualmente Paulo está recomendando para a gente aqui. A par do tônico que era usado na época. Deu uma ideia, gente? Então nós vamos parar por aqui, porque o outro assunto que culmina o capítulo, ele também é complexo para a gente poder entender. Então a gente precisa Então, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, a gente fica doente porque falta o quê? Vigor. Vocês entenderam o vinho agora? Falta vigor. Estou tão desanimado. Faltou o que para ele? Coragem. O que dá coragem? Fé. A visão do melhor dá coragem para o indivíduo, que gera esperança, uma estada de voos. E ele, vou trabalhar porque eu sei que eu vou receber. Pronto. Evangelho aqui é tônico. Vinho bom. Pode encher a cara dele. Fica embriagado dele que é bom. Por isso que os discípulos, não por acaso, no fenômeno do Pentecostes, quando todos os 12 falaram em línguas diferentes para as 12 tribos de Israel, e não foi por acaso, teve alguém que virou e falou assim: estão cheios de mosto. O que eles falaram? Mosto é o resto da uva que foi macerada, né? E quer passar por fermentação. Estão todos embriagados. O transe é isso, gente. Então o Evangelho faz a gente ficar embriagado de luz, de amor. E é aí que vale a pena. É uma delícia. Vamos lá, né? Deus nos abençoe. Muito bem, gente. Nós vamos caminhando para o encerramento da nossa reunião e vamos ouvir as páginas psicografadas. Por gentileza, guarda. 10 atitudes. 1. Estude para renovar a mente. 2. Conserva teus sentimentos em plano de elevação. 3. Em tudo o que fizer, fixa o lado bom dos acontecimentos. 4. Zele pela higiene de teu corpo. 5. Habitue-se a buscar a força divina quando defrontar desajustes e dificuldades. 6. Não se entregue ao sono físico sem refletir nos acontecimentos de seu dia. 7. Toda manhã
Formule votos de otimismo, mentalizando no sol a luz de Deus. 8. Não exija das pessoas o que nem você consegue oferecer a elas. 9. Jamais despreze um ensejo de valorizar o bem. 10. Convença-se de vez que a paz só existe por efeito de seus esforços no amor. As placas de sinalização de trânsito não substituem a atenção e a destreza dos motoristas. Contudo, são eficientes avisos para a segurança de todos. Do mesmo modo, as advertências acima, nascidas de nosso entendimento do Evangelho de Jesus, não são em si a elevação e a felicidade. Porém, no atendimento delas, vige o segredo da evolução e do progresso moral, a fim de sermos felizes. André Luiz.